Graças e paz, meus amados. Nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje, dando sequência com o capítulo 7, do verso 1 até o verso 6. Bom lembrarmos que no estudo passado, nós terminamos falando que ou nós somos escravos do pecado ou escravos da justiça, dependendo a quem nós nos sujeitamos. Se nós obedecemos às paixões, aos desejos que vêm da nossa própria natureza, então nós somos escravos do pecado, né? Se nós nos sujeitamos a Deus e buscamos fazer a vontade de Deus, fugindo dessas paixões próprias da nossa natureza, então nós somos escravos, passamos a ser escravos da graça, ou vivemos debaixo do querer da justiça de Deus. Então, agora no capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vem nos falar da extensão da lei, ou do alcance da lei, até onde a lei nos alcança. E ele começa fazendo, quero ler com vocês os 3 primeiros versos, e ele faz aqui uma declaração que, a princípio, nos parece óbvia, mas nós vamos estudar um pouco melhor isto. O texto diz assim, capítulo 7, verso 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoa que conhece a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e, mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Muito bem. Esse texto aqui, ele fala, olha, a lei tem autoridade sobre as pessoas enquanto ela estiver viva, né? Enquanto a pessoa estiver viva, enquanto aquela lei estiver em vigor, então a pessoa está sujeita a esta lei. Os mortos, eles não podem ouvir ou seguir os preceitos da lei, né? Assim, a lei domina um homem enquanto este homem ou esta mulher estão vivos. Isso todas as leis. Se você pensar no Código Penal, uma pessoa assassinou outra pessoa. O Código Penal diz que essa pessoa tem que pagar, tem que ser presa e tal. Mas isso enquanto ela for viva. Se ela morrer, essa lei não vai mais fazer efeito sobre a vida dele, né? Uma pessoa roubou alguma coisa, roubou um banco, né? A lei diz que essa pessoa precisa ser presa e processada para cumprir com as penalidades da sua infração. Contudo, se essa pessoa morrer, essa penalidade não terá mais sentido, né? Porque ela morreu, deixou de ter sentido. Então, o apóstolo Paulo, para ilustrar essa questão, ele usa a figura do casamento, né? E ele aqui usa o conceito judaico-cristão na época, né? E aqui esse conceito, ele fala sobre o casamento para o judeu,
a lei dizia até que a morte os separe. Não tinha. Então, a mulher estava ligada ao marido enquanto esse marido estivesse vivo, né? E enquanto estivesse vivo, não poderia haver separação, não podia haver um novo casamento, né? Embora nesta época, a época que o apóstolo Paulo escreve essa epístola, a epístola de Paulo aos Romanos, lá no Império Romano já existia essa questão do divórcio, o divórcio acontecia, né? Mas o apóstolo Paulo está usando aqui a figura do conceito judaico-cristão, que não autorizava a separação, né? Não autorizava o divórcio. Não vamos entrar nessa questão, porque o apóstolo Paulo ele não está querendo falar sobre o relacionamento do homem e mulher. Ele está querendo falar, na verdade, do relacionamento Cristo e a igreja, né? É isso que ele está querendo falar. E está querendo falar também, usando essa figura da indissolubilidade do casamento, no conceito cristão, ele está querendo fazer uma referência a essa situação em relação a Cristo e a sua igreja, ou seja, a união da igreja com Cristo, ela é indissolúvel. Ela é apenas rompida pela traição, né? Pela traição da noiva, que é a igreja. Mas isso se não houver arrependimento. Mesmo se houver algum tipo de traição, havendo arrependimento, há o conserto, há a restauração. E o apóstolo Paulo está trabalhando essa questão, mostrando que nós, como igreja, estamos ligados a Cristo enquanto nós vivermos. Mas ele está falando aqui também que o noivo, que é Cristo, ele é imortal, né? Ou seja, ele não morre. Ou seja, a igreja, enquanto a igreja existir, ela está ligada a Cristo. Isto é uma ligação indissolúvel, indestrutível. E a igreja, enquanto viva for, né, enquanto existir, ela não pode se ligar a outro, né? Caso contrário, comete adultério. Caso contrário, comete traição. Caso contrário, ele destrói o relacionamento ou mina a relação Cristo-Igreja. O que Paulo está dizendo é que a igreja está ligada eternamente a Cristo. E aqui ele aborda a lei da lealdade, que gera a santidade. O que o escritor aqui está colocando é que deve haver lealdade da noiva para com o seu noivo, né? Aí lealdade em todas as coisas, na transparência, na verdade, no trato com pessoas, no trato com negócios, no trato com as coisas próprias de Deus, no trato e na vivência, no exemplo, na retidão. Então, isso aqui é lealdade, é ser leal ao noivo. A noiva, que é a igreja, tem que ser leal ao noivo, que é Cristo. E essa lealdade gera santidade. Santidade, diz o texto, sem a qual nós não podemos chegar a Deus. A santidade, ela é um elemento indispensável para que nós consigamos chegar a Deus. Então, esta dinâmica que o apóstolo Paulo aqui está usando a figura do casamento para mostrar o relacionamento Cristo e igreja. E ele fala, olha, enquanto o noivo for vivo,
a noiva está ligada ao noivo, né? Ou seja, enquanto Cristo for vivo e ele é eterno, a igreja está ligada a Cristo, ou seja, ela está ligada a Cristo eternamente. Porque Cristo não morre, ele morreu, veio a esse mundo, morreu, ressuscitou para que pudesse resgatar e comprar para si uma noiva, e essa noiva agora está ligada a ele eternamente. A igreja a noiva que é a igreja que nós, eu e você, fazemos parte. Muito bem. O texto também vai mais adiante, ele fala que antes, né, a lei do pecado nos dominava. Contudo, nós morremos para o pecado. E aí, por termos tido esse rompimento de morte com o pecado, isso nos permitiu contrair núpcias com Cristo, o noivo, o nosso noivo, né? O noivo da igreja. Antes nós éramos ligados ao pecado. O pecado era o Senhor das nossas vidas. O pecado dominava as nossas vidas. E nós agíamos de acordo com as intenções, o querer do pecado, que domina a nossa carne. Mas quando nós chegamos a Cristo, nós morremos para o pecado. E essa morte gerou em nós a possibilidade de termos esse relacionamento com Cristo. Antes nós éramos, então, como falamos, escravos do pecado. Quando morremos para o pecado, nos ligamos a Cristo voluntariamente e por amor, né? Então, nós não somos obrigados a estar com Cristo. Nós nos ligamos a Cristo porque entendemos que Ele nos libertou, porque Ele traz uma vida nova, Ele nos ama e nos trata com carinho, Ele não nos trata como servos e servas, Ele nos trata como amigos, diferentemente do que o pecado fazia. O pecado, ele nos destruía, nos consumia e nos escravizava, e ponto. Então, nós estamos ligados a Cristo enquanto estivermos vivos. Muito bem. Depois da morte é uma outra história que nós vamos falar sobre numa outra ocasião, mas só ressaltando, após a morte, então iremos para um lugar que Cristo foi preparar para todos nós, para aqueles que fazem parte dessa noiva, que é a igreja. Muito bem, do verso 4 ao verso 6, nós lemos assim: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modelo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Aqui o verso 4 nos fala que nós morremos para a lei, né? Então, não morremos para a lei, ou então aquela lei que nós falamos nos versos passados, que a lei que nos escravizava, a lei do pecado e tal. Agora nós somos libertos dessa lei, passamos a ser ligados a Cristo
com um objetivo. O texto fala, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. O que é frutos para Deus? Dar frutos para Deus é viver de acordo com aquilo que o Senhor Deus deseja. Ora, se nós somos libertos do pecado, então uma das coisas importantes na nossa caminhada é estar longe desse pecado. Nós morremos para ele, fomos libertos dele. Agora temos um novo proceder, uma nova vida, como diz a palavra. E os frutos que nós vamos produzir é justamente na caminhada dessa nova vida que recebemos por meio de Cristo Jesus. São os frutos, ou seja, aquilo que nós vamos plantar e colher nessa jornada dessa nossa nova vida. Isso nós vamos fazer em todas as áreas das nossas vidas. Se nós tínhamos um proceder nos nossos negócios, agora nós temos outro proceder. Antes nós queríamos ganhar as coisas de qualquer forma. O importante é que tivéssemos lucro. Hoje não. Hoje nós temos um proceder. Nós temos que ser honestos, não podemos camuflar nada, omitir nada, mentir sobre as coisas, né? Não, nós temos que sermos verdadeiros. Os nossos relacionamentos com pessoas, antes nós escondíamos, traíamos, falávamos mal do outro. Hoje não, hoje nós temos um outro proceder. Então é esse novo fruto, um fruto de bondade, de amor, de verdade, de solidariedade, de altruísmo, de desejo de abençoar pessoas e não de tirar delas as coisas. Então, frutos, e sobretudo o fruto do meu louvor, que a minha vida, a nossa vida deve louvar e glorificar a Deus. São frutos que devem aparecer na minha vida e na sua vida, porque nós somos libertos do pecado, né? Da escravidão do pecado, da lei do pecado, que nos conduzia a práticas que ofendia a Deus, né? Com a nossa vida, porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus, mas quando nós somos afastados pelo pecado, esse pecado nos levou a não vivermos para a glória de Deus, vivemos sim para os desejos próprios e os deleites do pecado. Quando nós somos libertos, tirados debaixo da escravidão do pecado por meio de Cristo Jesus, morremos para o pecado, ficamos libertos deles, agora voltamos a ter um relacionamento que devemos glorificar a Deus através das nossas vidas, das nossas ações, práticas, pensamentos e tudo mais. Muito bem, o verso de número 6, né, diz assim, verso 6, mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, né? Fomos libertos da lei. Mas antes, o verso 5, ele fala bem claramente, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte, né? O pecado que atuava, conforme Paulo fala. Ora, nós sabemos que Paulo já nos declarou isso anteriormente, que o salário do pecado é a morte. Então ele está falando aqui que nós dávamos frutos do quê? Nós dávamos frutos para a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, o que nós praticávamos gerava a morte, né? Por quê? Porque não glorificam a Deus. E aí nós morremos para o pecado, para essas práticas, quando nós recebemos uma nova vida. E agora, o nosso matrimônio, né? O nosso primeiro matrimônio foi com o pecado, né? E o verso 19, lá do capítulo
Sexto, diz assim: falo isso em termos humanos, por causa de suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, aqui há uma diferença brutal, total, na vida do ser humano. Antes, até aqui, ele estava obedecendo a lei do pecado, que lhe gerava a morte. Daqui para frente, agora ele obedece à justiça, à vontade de Deus, o querer de Deus, que gera a verdade e a vida eterna. Essa é a divisão que o noivo veio fazer na vida da igreja, que é a sua noiva. Os frutos que vão advir da nossa vida, os frutos que vão advir do nosso procedimento, eles devem ser em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas que nós atuamos, na nossa família, um fruto onde eu amo minha esposa, sou fiel à minha esposa, onde eu abençoo a vida dos meus filhos, perdoo os meus familiares por aquilo que, porventura, eles fizeram ou cometeram contra mim. Na minha área profissional, eu vou procurar ser um bom profissional, um profissional responsável, onde não fico enganando o meu patrão ou os meus clientes. Vou fazer tudo da melhor forma. A questão física, eu vou cuidar do meu físico, não vou me envolver em coisas que degradam e destroem o meu próprio corpo, né? E a questão espiritual, eu vou procurar fazer o melhor para abençoar vidas, para agradar a Deus, para viver em integridade, viver em conformidade com a vontade de Deus, né? E, por fim, o verso 6, ele vem e fala: mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei. Novamente o apóstolo fala aqui de morte, nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, mortos para as práticas, mortos para a desobediência, mortos para a maldade, mas vivos para o bem, vivos para abençoar, vivos para glorificar a Deus, vivos para nos importar e abençoar a vida de pessoas. Nós temos uma nova vida, um novo casamento agora com Cristo e para sempre. Queridos, nós éramos escravos do pecado e morremos para ele, para esse pecado. Agora estamos ligados a Cristo. Que nós vivamos essa nova vida em fidelidade. Fidelidade ao Senhor, oferecendo-nos, a Deus e nos afastando das práticas antigas, andando pelo caminho da santidade. Andando pelo caminho da santidade. Nós temos sempre opções nas nossas vidas. Nós temos a opção de fazer o certo e de fazer o errado. Nós temos a opção de obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Mas também as consequências dessa nossa obediência a Deus ou desobediência, de fazer o certo e fazer o errado, também tem as consequências boas e ruins. Essas consequências, elas dependem do nosso proceder. Porque quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, pode até acontecer coisas que nós não queremos nas nossas vidas, mas Deus vai nos habilitar, nos capacitar a vencermos essas situações adversas e colhermos vitórias. O inverso, quando nós fazemos aquilo que não desagrada a Deus, também virão coisas desagradáveis nas nossas vidas, coisas que estarão nos sufocando, mas nós não teremos forças para sairmos debaixo desse peso. Depende da nossa escolha, da nossa obediência,
Nós estamos ligados a Cristo, que é o noivo da igreja, que somos nós. Ou nós somos fiéis, ou nós somos infiéis. Ou somos verdadeiros, ou somos falsos. Ou fazemos aquilo que é certo, ou fazemos aquilo que é errado. Que Deus te ilumine e que Deus te capacite a buscar aquilo que é verdadeiro, a buscar aquilo que é agradável e perfeito na vontade dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o tempo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque andávamos em caminhos que eram descaminhos, mas o Senhor, pela tua graça, nos deu a vitória, e nós acreditamos, ó Deus, na tua ação nas nossas vidas. Por isso, abençoe esse irmão, essa irmã que está ouvindo esse vídeo, essa live. Abençoe a mim também, que nós, Pai, andemos pelo novo e vivo caminho, o caminho de santidade, o caminho que te agrada, o caminho que nos fortalece e que te glorifica. Nos ajude a sermos bênção para a tua noiva, que é a própria igreja, e para todos aqueles que estão ao nosso redor, de maneira a glorificar o teu nome em todo o tempo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira.